Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cooperativismo de Crédito com Ricardo Coelho, direto ao ponto. Estamos continuando a nossa sequência de estratégia de guerra diante dessa pandemia. Nesse vídeo veremos algo inédito, que é o conceito de termos uma ferramenta que nos antecipe quando que uma empresa que nos deve pode vir a dar problema, para que a gente seja extremamente mais prudencial. Então, nós vamos apresentar para vocês o PIRI, que é o Índice de Propensão Interna de Risco de Empresas. As premissas que norteiam o Índice de Propensão Interna de Risco de Empresa é ser proativo e prudencial frente à crise, algo único, óbvio, prático e ajustado à sua singular, só usa conceitos elementares, ele não faz nada rabuscado, nada complexo, ele é extremamente simples e pontual, permite uma evolução gradual e astuta da mitigação do nosso risco de PJ, que certamente irão se agravar nessa crise, e 90% de todo ele é feito com informações já disponíveis internamente. A sua construção, a sua evolução permite que a gente consiga distribuir responsabilidades na ponta. É fácil compartilhar nossos parceiros que estão no dia a dia, que têm uma experiência ímpar sobre as verdades, já que nossos gerentes de agência são quem consegue ver a dor, consegue tirar a pressão, a temperatura de nossos empresários, que são pessoas que estão com posição aberta conosco em crédito e nós precisamos acompanhar de uma forma mais prudencial e não esperar ele dar um sinal exato que deu problema para nós seguirmos em frente. Nós vamos ver que a pontuação que nós colocamos aqui é só um balizamento, então de 0 a 3 vai ser suave, de 4 a 7 é médio, mais que 8 é alto. Mas veja, são meras referências nossas, você pode ajustar junto com seus pares, fazer um mutirão e ver quais dos itens merecem mais ou menos assertividade. E nós não vamos aplicá-los a renegociações, risco mais que são créditos que já estão sendo tratados num outro setor, o setor de inadimplência real. Vocês vão ver que o PIRI é composto de duas etapas. A primeira é o CNPJ, onde a gente consegue identificar a empresa, e depois nós vamos identificar também o sócio, para que esses dois juntos possamos fechar. Vamos então às etapas de CNPJ. A primeira etapa CNPJ chama segmento. Então nela nós vamos ver como esse segmento está sendo afetado por essa crise ou o mercado comum. Então nós sabemos que a hotelaria está muito severo, que o mercadista em conceito não, ou seja, nós vamos ponderando isso aqui, olhando que essa pontuação deve ser aquela mais que possa permitir sim que nosso final do nosso índice esteja sinalizando que o mercado está ruim e que esse nosso sócio que ali atua pode sim estar comprometido. O segundo item é um item que me chama muita atenção, é quando nós temos limite contratado, seja uma devedora, uma conta garantida, um cheque especial, o que seja. Então vamos ver, se tem limite, mas não está tomado, ficamos espertos, porque esse limite pode, nessa noite ou nessa manhã, ser todo tomado e a gente passa de um 0 para 100, sendo isso algo extremamente complexo. Se já está tomado, tá certo? Vamos ver quanto, se é 30%, até 70%, mais que 70%, para nós sabermos minimamente quanto agravar isso. E como é que está a elevação dos limites nos últimos 30 dias? Também é um fator relevante. E se não cobriu? Porque imagine um limite que não foi coberto nos últimos 30 dias, em especial cheque especial, alguma outra coisa assim. Ou seja, nada do fluxo financeiro está passando por ali. Isso é um sinal muito ruim para a inadimplência que pode vir. Na etapa 3 de CNPJ, veremos risco. Então, o risco, vamos ver, se tem alguma mora paga nos últimos 30 dias, que é um sinal ruim, elevação do risco interno usando a resolução 2082, ou seja, ele era A, foi para B, B para C, ou coisas assim. Se há procurador formal no CNPJ, a experiência nesses 43 anos mostra que quando uma conta PJ tem um procurador, ela fica uma gestão um pouco mais complexa. Se havendo avais, se algum deles está negativado, isso faz com que a gente saiba que ficaremos ainda à deriva caso precisamos acionar esse aval. E há quanto tempo eu não faço visita, Quanto mais tempo eu não faço visita, menos eu conheço a empresa e assim menos eu consigo pré-julgar o que pode acontecer com ela se ela vier
a entrar num problema de provisão, inadimplência, como queiram, tá bom? Outro item importante na etapa, é a etapa 4, é o cartão de crédito. Ou seja, se uma empresa tem cartão de crédito e só pagou o parcial, nós sabemos que ela está com um problema sério, porque a última coisa que qualquer pessoa, qualquer empresa atrasa é o cartão de crédito, porque ali tem juros extremamente agressivos e é um sinal claro que nós temos um problema emergente de crédito. Na etapa CNPJ 05, que nós vemos conta corrente, veremos se tem um adiantamento ou uma linha 11 nos últimos 60 dias. São sinais de deterioração do crédito que nós precisamos agravá-lo. E se teve redução do saldo médio nos últimos 60 dias. Então, qual que era o saldo médio que eu tinha e como é que ele está se comportando agora? Isso sim é um sinal de risco. A etapa CNPJ 06, que é grupo econômico. Sempre que houver grupo econômico, nós devemos ficar, como se diz, de barba de molho, porque sabemos que ali tem um grupo de interesse orquestrado para dar notoriedade para a competitividade dessa empresa, mas também no estresse ela pode ter um comportamento um pouco distinto do que se fosse uma empresa solteira. E por fim, na etapa CNPJ, nós vamos ver fontes externas. Vamos ver se tem redução de escoragens. Nós tínhamos uma escoragem de 700 e agora a empresa foi para 500, ou seja, tudo isso faz com que nos acenda alertas. E também, se da última vez que nós vimos o SCR, seja 6 meses, 1 ano, 3 meses, não interessa, se agravou para agora, nós também vamos agravar essa pontuação. E agora, olhando a segunda etapa do índice de propensão interna de risco de empresa, já vimos CNPJ, vamos ver agora a etapa sócio, aquele mais crítico, porque ele é um elo fraco e esse elo fraco pode estender toda essa corrente. Olhando o índice de propensão interna de risco de empresa, como já vimos CNPJ, vamos ver agora a etapa sócio, o mais crítico. Sim, porque todos são elos de uma mesma engrenagem, que chama CNPJ. Se um deles fraqueja, provavelmente toda a engrenagem terá problemas. Então, nas fontes internas veremos qual dos sócios tem maior risco, e nós vamos, sim, agravar o conceito da empresa. Vamos ver se tem créditos ativos, que isso é muito importante, porque a fonte de pagamento é a empresa, então nós temos sócios que devem ter em conceito rendimentos vindo da empresa. Se tem uso de limite acima de um percentual muito grande, ou seja, aloquei um cheque especial, aloquei uma conta devedora, alguma conta garantida para esse CPF e ele está avançando demais, isso é ruim. Não cobertura dos últimos 30 dias, como já vimos na pessoa jurídica. E se pagou algum tipo de mora nos últimos 30 dias, isso quer dizer que sim, há uma condição um pouco ruim em um dos sócios. Como eu falei, são elos de uma mesma corrente. Continuando as fontes internas, na etapa do sócio mais crítico, veremos se algum desses sócios teve adiantamento ou fez um cheque na linha 11 nos últimos 60 dias, é um sinal ruim. Se teve redução do saldo médio dos últimos 60 dias, isso também é um sinal ruim. Elevação do risco interno, se nós internamente agravamos esse risco. Se tem um pagamento parcial do cartão de crédito, isso também é um agravamento. Havendo avais para esses sócios, se algum dele pode ter apontamento, ou seja, isso quer dizer que a nossa garantia quase se esmilinguiu. E também se teve alguma repactuação de dívidas nos últimos 30 dias. Lembra, na PJ eu não olho repactuação de dívida, mas aqui na pessoa física eu posso, porque se houve, eu tenho aqui mais um sinal que algo não está nada bem. E por final, vamos ver se teve redução de escoragem dos nossos sócios. Pegamos aqueles de maior percentual para agravar a empresa. E também vamos ver no SR se não há um agravamento após a última consulta de qualquer um dos sócios. Então, o índice PIRI, propensão interna de risco de empresa, olhando o seu contexto, podemos dizer, nas suas reflexões finais, que ele é ágil, útil, simples, óbvio e urgente frente à pandemia. Realmente é algo inusitado, eu só compilei tudo o que eu acho que está acontecendo na vida da empresa e dos sócios e trouxe para um índice para transformar isso em algo extremamente proativo e não deixar com que nossos créditos, que têm tendência real que vai dar problema, nós só saibamos quando agrave o risco ou quando um outro banco agrave esse risco e daí nos chama a atenção. E dá para se ver que dá para fazê-lo de forma gradual, ou seja, aquilo que é mais fácil implementamos de imediato, depois vamos crescendo com ele. É um enorme diferencial, né? Porque 90% de tudo que eu estou vendo só eu vejo.
nenhum birô consegue ver, nenhum banco concorrente, são informações internas, 90% é isso é muito rico. E é uma também grande oportunidade de reavaliar as nossas experiências externas, seja com birôs ou com empresa que vende escoragem para nós, de segmentos inclusive, para que a gente consiga remontar essa forma de analisar risco de PJ. E finalizando, é muito fácil ver que nós conseguimos montar esse índice de propensão interna de risco de empresa, envolvendo gestores líderes, seja na agência, seja na sede, ou inclusive até numa central, na definição para a gente conseguir ponderar esses pontos, ver os pesos, prioridades, pilotos, para ajuste dessa realidade, ou seja, cada cooperativa tem um mundo e ela pode facilmente balancear esse índice de propensão interna de risco de empresa, porque ele é muito oportuno e muito útil para todos. Então eu consigo também implementar algo que eu chamo de um Score GEM, gestão de empreendedor e negócio, ou seja, eu começo agora a fornecer uma liberdade aos nossos gerentes que nota de 0 a 10, sendo de 0 a 5, ele vai olhar a capacidade fabril do empreendedor, como ele gerencia, qual a capacidade que ele tem de sair dessa crise, como ele conduz os seus parceiros, com quem ele compra, como ele paga, toda essa ideia, não uma análise de crédito, uma análise da gestão do empreendedor, e também com nota mais de 0 a 5 também, olhando o negócio, porque daí eu consigo ver de 0 a 10, o gerente consegue dar uma nota para esse negócio, esse NPJ, para que nós saibamos também como é que a visão lá na ponta está olhando para um crédito que já foi dado e que agora nós temos só que monitorar. Assim então encerramos o PIRI, que é um nome meio engraçado, meio sugestivo até, que é o Índice de Propensão Interna de Risco de Empresas, que ele é composto pelo CNPJ, sinais do CNPJ, e pelos sócios, sinais dos sócios também, para que a gente consiga chegar num denominador que sinalize bem ou mal que essa empresa pode ou não nos dar problema de crédito futuramente. Uma ferramenta que hoje não existe. E assim, finalizando, informo que todo esse material apresentado está resumido num Excel aqui embaixo, que basta você clicar para ter download, que vai facilitar as suas análises mais aguçadas, colocando coisa, tirando coisa, mudando a pontuação. Fique livre para fazer isso. E também queria dizer que essa é mais uma oferta graciosa da minha empresa para os senhores do Cooperativismo de Crédito, visando então, ao entregar um diamante, que a gente testemunhe que nós estamos sendo parceiros, compartilhando aquilo que temos de melhor, cooperando, que é o objetivo maior de todos nós. Se inscreva no nosso canal, dê um like no nosso vídeo aqui embaixo e fique com o seu Deus e vamos construindo algo melhor para o cooperativismo. Sairemos todos juntos, fortes e rápidos dessa crise. Até mais!